Voltando então, estávamos falando sobre adicionais. Então nós vimos que o adicional está ligado a um salário condição, uma condição mais gravosa de prestação de serviços, em que o empregado ele vai receber um valor a mais. E ainda, se eu elimino aquela condição mais gravosa, eu cesso o fundamento para o pagamento daquele adicional, não havendo qualquer direito adquirido a ele. Tudo bem? Tranquilo. Vamos então ao slide. Adicional é a parcela contraprestativa suplementar devida ao empregado, pelo empregador, em razão da execução de serviços em circunstâncias específicas mais gravosas. Traduz em regra, expressão pecuniária calculada através de percentagem sobre um parâmetro salarial. Tem nítida natureza contraprestativa. Noção de salário-condição. Os adicionais não se mantêm vinculados ao contrato, podendo ser suprimidos se cessada a circunstância especial que ensejou o seu pagamento, recebido com habitualidade, integra no período de percepção o salário contratual obreiro para todos os fins, efeito expansionista circular. Súmula 61 do TST. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Aqui, vem para o quadro aqui comigo. Só para você ter uma noção rápida de adicionais. Só para você gravar. Periculosidade. Eu calculo sobre o salário básico. Já vi, inclusive, esse artigo agora, que ele foi recentemente alterado. 193 da CLT. Horas extras. Calculo sobre, considero o complexo salarial. Vamos colocar assim. Artigo 7º na Constituição, não lembro exatamente o inciso. E artigo 59 da CLT. 50%. Tá? Cuidado. Eu posso ter categorias que percebam adicional de horas extras de 60%, 70%, 80%. Por quê? Norma coletiva. Então, toma muito cuidado com isso. Temos também insalubridade. Eu não vou entrar na polêmica, porque só para explicar essa polêmica da insalubridade, eu gastaria uma aula. Tá? Se não estou enganado, 192 da CLT. Porque qual que é a polêmica? A palavrinha que eu vou colocar, salário mínimo. O cálculo é sobre o salário mínimo. Ô, Dova, peraí, eu vi tal numa ADI, não, eu vi uma tal de, eu sou uma vinculante número 4, que diz que eu não posso vincular salário mínimo nada, nem, concordo com você plenamente. Mas eu te digo, qual que é o critério que nós temos na CLT? Se o critério da CLT não foi recepcionado, qual é o critério que eu adoto? Pode não, a súmula vinculante 4 diz assim, o salário mínimo não pode ser critério para pagamento de parcela de servidor público ou de empregado e nem pode ser substituído por decisão judicial. Então, se eu falar que o salário mínimo não é a base de cálculo, eu calculo sobre o quê? Não sei, não tenho base de cálculo. E aí o empregado não vai receber. Olha que legal. É bacana. Às vezes nós temos decisões que não param para pensar no aspecto prático. Mas fazer o quê? A vida é assim. Tá? Basicamente essas três. Temos também o noturno. Vou colocar aqui o noturno. Artigo 73 da CLT, se não estou enganado. 20%. Tá? E aí eu calculo sobre o complexo salarial. Eu tinha te ensinado isso. Existe também um adicional de risco para o guarda portuário. Tá? Está numa lei específica. Tá? Mas basicamente só esse aqui. Mas entenda. Trabalhar à noite é pior do que trabalhar de dia. Inflamáveis, explosivos. Trabalhar além da jornada normal gera maior fadiga no empregado, o que aumenta ainda mais o risco de ocorrência de acidente de trabalho. E
condições insalubres, condições que afetam a saúde do trabalhador. Ou seja, são todas condições nocivas ao empregado. Por isso que eu pago um valor a mais. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza, show de bola. Só que aqui é importante é o seguinte, vamos para o slide. Presta muita atenção. Você viu que eu coloquei uma observação. Essa observação no que tange ao adicional de periculosidade. Ele foi alterado recentemente, tá? E foi incluído na CLT como hipótese de pagamento adicional de periculosidade, além dos inflamáveis e explosivos que já existia, a energia elétrica e o caso de roubos ou outras espécies de violência física das atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Tá? O artigo 193, ele não possuía esses dois incisos. Você está vendo aí? Ele só falava em inflamáveis ou explosivos. E a energia elétrica estava numa lei específica. Tá? Essa específica foi revogada em razão da recente mudança do que tange o setor energético brasileiro. Né? Você deve saber, porque sua conta de luz, historicamente, deu uma diminuída. Por causa disso. Tá? E é importante você ter essa noção. E aí vem aqui comigo. Você está vendo aí que está escrito energia elétrica, né? Mas aí, rapidamente, uma questão muito importante. Você está vendo que o adicional de periculosidade é calculado sobre o salário básico. Ou seja, só o fixo. Contudo, para o eletricitário, de acordo com a súmula 191, o TST, a base de cálculo é o conjunto de parcelas de natureza salarial. É aquele conjunto, Rodolfo? Então, o valor é muito alto. Eu calculo sobre um valor muito alto. Então, o valor vai ser alto de adicional, não vai? Vai. Toma cuidado com uma coisa. A súmula 191, ao meu entender, ela perdeu um pouco a sua razão de ser. Por quê? O eletricitário ele estava numa lei específica que dizia que a base de cálculo é o complexo salarial. Mas essa lei foi revogada. E o eletricitário passou a estar previsto no texto consolidado. Volta para o slide para mim. Você não está vendo a energia elétrica? Está aí. Então você está dizendo, Rodolfo, que a base de cálculo foi diminuída e o pessoal do setor elétrico não deve estar muito feliz com isso. Com certeza. Porque se eu diminuo a base de cálculo, o adicional vai diminuir. Uma coisa é calcular sobre 10 mil, outra coisa é calcular sobre 1.000. 30% sobre 1.000 é diferente de 30% sobre 10 mil. Foi exatamente o que aconteceu. A base de cálculo diminuiu, logo o adicional diminuiu. Isso, inclusive, gerou uma greve em Furnas. Tá? E existe uma ADI no Supremo Tribunal Federal, tá? Com o objeto de questionar a constitucionalidade dessa lei 12.740, que alterou a CLT, e, se não estou enganado, revogou a lei específica, que eu não me recordo exatamente o número dela, nesse momento, que dizia que a base de cálculo para o adicional de periculosidade para o eletricitário era o conjunto de parcelas de natureza salarial, ao invés do salário básico que a CLT diz. Tudo bem? Tranquilo. Então é isso. Lembrado, inflamáveis, explosivos e energia elétrica e roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Lembrar dessa alteração que é de 6 de dezembro de 2012, se não estou enganado. Finalzinho de 2012 foi alterado isso, tá? E muita gente não se ligou nessa pequenina alteração. Tudo bem? Vamos embora. Seguindo a vida. Gratificação. Gratificação. Isso eu coloquei. Coloquei aqui. Gratificação é a parcela contraprestativa paga pelo empregador ao empregado em face de um evento ou circunstância considerada relevante pelo empregador. Gratificação convencional. Ou pela norma jurídica. Gratificação normativa. O que é isso? Vem aqui para mim. O empregado vai alcançar 6 meses de empresa. Ele vai alcançar 6 meses de empresa, eu vou pagar ele uma gratificação. Circunstância considerada relevante pelo empregador. Gratificação convencional. Famosa gratificação semestral. Está chegando o final do ano.
época do Natal. O empregado é bom que ele tenha o dinheiro para comprar aquele bando de presente. Dependendo da família, você gasta o seu 13º e ainda tem que gastar 13º mais o salário, fica uma beleza. Por quê? É uma circunstância considerada relevante pela norma jurídica. Natal. Tá? Então, gratificação normativa, famosa gratificação natalina. E aí eu já vou te diferenciar do prêmio. A diferença da gratificação para o prêmio é que no prêmio, além de uma circunstância relevante, nós temos uma conduta do empregado. Então, além de uma circunstância relevante, o empregado cometeu uma conduta importante. Realizou uma conduta importante. Como assim? Se todo mundo bater a meta durante o ano, no final do ano, eu pago um valor. Isso é prêmio. Conduta do empregado, bater a meta todos os meses, circunstância relevante. Final do ano, eu pago aquele valor. Ou a cada 6 meses. Então, o prêmio ele depende de uma conduta do empregado. A gratificação, não. Tudo bem? Beleza. Eu coloquei. Bota para o slide para mim. O fato ensejador da gratificação não é tido como gravoso ao empregado, tendendo a ser objetivo e externo à pessoa do trabalhador. Exemplo, gratificação de festas, semestrais, anuais, de fim de ano, etc. O pagamento habitual da gratificação produz a sua integração ao salário, independentemente da intenção de liberalidade afirmada no ato contratual instituidor, critério objetivo. É o que está na súmula 152 do TST. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta por si só para excluir a existência de ajuste tácito. Coloquei ainda, o 13º é exemplo típico de gratificação legal normativa. Trata-se de parcela contraprestativa paga pelo empregador ao obreiro, correspondente à remuneração devida em dezembro de cada ano ou no último mês contratual. Tá? Ou seja, a circunstância relevante é criada pela lei. A lei considerou, na época do Natal, uma circunstância que geraria o pagamento de uma parcela de natureza salarial ao empregado. Tudo bem? Beleza. Comissão. Já havia falado, é a parcela paga pelo empregador ao empregado, em virtude de produção alcançada pelo obreiro no contexto do contrato, tendo cálculo variável em relação a esta produção. A comissão tem nítido caráter salarial, havendo divergências doutrinárias sobre o seu efetivo enquadramento como salário por unidade de obra ou tipo de percentagem. A comissão pode ser instituída como mecanismo exclusivo de remuneração, comissionista puro, ou vir associada a um pagamento salarial fixo mensal, comissionista misto. Por se tratar de modalidade de salário variável, sujeita essa regra do artigo 7º, inciso 7 da Constituição Federal, que assegura o pagamento do salário nunca inferior ao mínimo, principalmente no caso do comissionista puro. Impossibilidade de redução dos parâmetros de cálculo das comissões, artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, irredutibilidade salarial. Eu havia explicado tudo isso para você, só estou retomando para ficar bem fixado. Tudo bem? Tranquilo. Prêmio, agora sim. Coloquei. Prêmio é a parcela contraprestativa paga pelo empregador ao empregado. É em face de evento ou circunstância considerada relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual ou coletiva dos trabalhadores da empresa. Lembra, se todo mundo bater a meta, eu pago um prêmio. Se só você bater a meta, eu pago o prêmio. Este fato ensejador do prêmio tende a ser favorável ao obreiro e vinculado à sua conduta individual ou coletiva, o que o distingue dos adicionais e das gratificações. Adicionais porque não é uma condição mais gravosa, e gratificações porque não é simplesmente uma circunstância relevante, considerada pelo empregador, gratificação convencional, ou pela lei, gratificação normativa. Exemplo, produção, produtividade, zelo, assiduidade. Tá? Trata-se de parcela salarial atípica, posto que não foi absorvida pela norma jurídica estatal, tendo sido instituída pela normatividade autônoma.
Sendo salário e condição, o pagamento do prêmio pode ser suprimido caso desaparecidas as circunstâncias propiciadoras de sua incidência. O que não pode ser suprimida é a cláusula contratual instituidora do prêmio, nos termos do artigo 468 da CLT, que vela a chamada alteração contratual lesiva. Uma vez pago com habitualidade, o prêmio produz o efeito expansionista circular próprio dos salários, repercussão e outras verbas contratuais. Importante aqui é frisar o seguinte, vem aqui para mim, volta aqui para mim. O que eu estou falando do prêmio é, eu instituí o prêmio em 2012. A conduta era, se todo mundo bater a meta, vai receber X no final do ano. Em 2013, eu não posso falar assim, essa aqui não existe mais não. Ou seja, a cláusula que instituiu o prêmio integra o contrato de trabalho. Mas pode acontecer de ninguém alcançar a conduta que geraria o pagamento do prêmio. Aí não havia o quê? Pagamento. Por que não havia pagamento? Porque a conduta não foi realizada. Mas eu não estou retirando aquela cláusula. Eu só não estou pagando o prêmio porque não houve a realização da conduta. Tá? Tranquilo? Show de bola. Agora a gente vai ver o chamado salário utilidade, salário in natura. O que é isso? São aquelas utilidades fornecidas pelo empregador ao empregado com intuito contraprestativo. Tá? Estão descritas no 458, caput da CLT. Vamos lá? Beleza. Vamos lá. A ordem jurídica trabalhista autoriza o pagamento de parte do salário em bens ou em serviços, utilidade, instituído o chamado salário utilidade ou salário in natura. Onde que está isso? 458, caput da CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário. Vou parar aqui só um minuto. Pode manter aí. Para mim. Vestuário. Esse vestuário aqui não é uniforme. E é por isso que muitas empresas cometem condutas totalmente ilegais no seguinte sentido. Muito comum com lojas de departamento, lojas de roupas femininas. A empregada deve adquirir a roupa da loja, da coleção, para poder se utilizar no trabalho. Rodolfo, isso não é uniforme? É, mas não é chamado de uniforme porque é mais bonitinho que uniforme. Eu não posso cometer esse tipo de conduta, tá? Porque se é uma utilidade que a pessoa receberá para o trabalho, eu não posso ter desconto dela. Então é muito comum. Empresas de lojas de grifes normalmente feminina, a empregada compra, adquire aquela roupa com desconto, mas tem que pagar. Que é absurdo. Aquilo ali é um uniforme. Não é esse vestuário aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui é o vestuário que é pago com intuito contraprestativo. Eu pago ao empregado em parte em dinheiro, parte em calças. Calça jeans. Tá? E de marca boa, para também não pagar uma calça jeans porque rasgue logo no primeiro dia. Tá? Aqui é diferente. Aqui é um vestuário com intuito contraprestativo. Pago parte em dinheiro, parte em vestuário. Tá bom? Voltar para o slide. Ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Ok, negrito, porque muita gente esquece disso. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Tá? É muito comum o anterior pagar com cachaça. Não é forma de pagamento. Tá? Mas, Rodolfo, a cachaça é boa, o vinho é bom. Não, mesmo assim não é. Não pode ser bom ou ser ruim. Tá? Nem todos os bens e serviços fornecidos pelo empregador ou empregado, no decorrer do contrato de trabalho, possuem natureza salarial, salário de unidade, sendo necessária a presença de alguns requisitos essenciais. Como assim? Nem toda a utilidade fornecida ao empregado pelo empregador se amolda ao conceito de salário-utilidade. Para que nós tenhamos um salário-utilidade, nós devemos ter três características, três requisitos.
Toma muito cuidado, tem uma polêmicazinha aqui que eu vou explicar que é rápido, não tem muito mistério não. 1. A habitualidade do fornecimento, que compreende a ideia de repetição uniforme em certo período de tempo. O fornecimento esporádico de determinada utilidade não configura salário in natura. O que eu estou dizendo? Vamos supor que eu, todo mês, forneça um jantar para os meus empregados. Forneça alimentação. Você está obrigado a fornecer? Não. Forneci porque eu quis. Todo mês. Vou ser mais preciso. Dentro do mês, todos os dias. Fornecer aquela janta. E a empresa não estava inscrita naquele programa de alimentação, que a alimentação tem natureza indenizatória. Então, fornecer a janta, almoço. Rodolfo, aquilo ali é salário? É. A princípio é. Habitualidade do fornecimento. Tá? Estou fornecendo, mas não é só isso. Eu tenho que fornecer habitualmente. E aí eu coloquei, este fornecimento habitual de bens e serviços pode estar expressamente pactuado entre as partes, por força do contrato, ou decorrer de prática usual do empregador, costume. Só que aí vem o segundo requisito. Eu não tenho que apenas fornecer alimentação. Essa alimentação tem que ser com caráter contraprestativo, que corresponde à ideia de retribuição pelo trabalho executado. A utilidade deve ser fornecida pelo trabalho e não para o trabalho, quando este último vincula-se à própria viabilização ou aperfeiçoamento do serviço. E aí eu coloquei a súmula 367, item 1 do TST. Inclusive, uma remissão importante da súmula 367, item 1, para o artigo 458 caput, que diz assim: a habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ou empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, porque aí é uma forma de quê? Viabilizar a prestação de serviços. São instrumentos de trabalho. Ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Vem aqui para mim. É muito comum certos empregados que trabalham externamente terem um veículo que a empresa fornece para ele poder se deslocar e acaba ficando em sua posse durante o final de semana. Ele vai, pega a família, viaja. Isso não significa que aquilo ali seja um salário. Daí, nesse caso, é uma forma de que viabilizar a prestação de serviços, o fornecimento dessa parcela, dessa utilidade, perdão. Logo, aí nós teremos o quê? Nós teremos um instrumento de trabalho, seria uma parcela de natureza instrumental. Toma cuidado com uma coisa. Se eu sou um jogador de futebol, fui contratado por um clube, uma montadora que seja patrocinadora do clube me dá um carro, vamos colocar assim, o jogador de futebol foi contratado por um clube, e aí o empregador foi lá, comprou um carro e me deu, a princípio aquilo ali é salário. A forma de viabilizar a prestação de serviços? Peraí, eu sou jogador de futebol. Vou me deslocar. Peraí, você tem ônibus que te desloca, você tem avião. Aquilo ali é salário. Um carro, salário. É porque a gente pensa salário, pecúnia, pecúnia, pecúnia. Abre o seu coração. Nós estamos no capitalismo, mas também nem tudo salário não é só pecúnia. É parcela com intuito contraprestativo. Assim que se fala. Tá? Vou botar aqui para o slide. Não constituirá salário in natura a utilidade fornecida pelo empregador ou empregado para a viabilização da prestação de serviços, nem o fornecimento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Súmula 367, item 2 do TST. O cigarro não se considera salário de utilidade em face de sua nocividade à saúde. Não terá caráter retributivo o fornecimento de utilidades em cumprimento a dever legal do empregador. Exemplo, equipamento de proteção individual e serviços de saúde e educação. A norma jurídica autônoma ou heterônoma pode excluir a natureza salarial de determinadas utilidades. É aquele rol que eu falei que eu ia falar com você. Só que aí, vou ter que fazer uma pequena volta aqui. Seguinte, eu vou no texto consolidado, porque houve uma recente alteração, que é a inclusão no Vale Cultura.
colocar